Olá, bem-vindos ao Beats Podcast, eu sou o João Schmidt e esse é o Beats Podcast, o podcast de marketing, vendas e empreendedorismo que você já conhece, já está ouvindo aí há muito tempo e hoje com mais uma convidada especial, uma convidada ilustre, dessa vez uma empresa aqui da cidade de Indaiatuba, nossa cidade, é a Gislene Berg, CEO da Solar Job, veio aqui contar pra gente um pouco da história dela, é isso mesmo, Gislene, ó, já ia falar errado, eu avisei ela, costuma errar, tá pessoal? Desculpe. Conta pra gente um pouco, se eu tô falando besteira, e mais uma vez obrigado aí pela presença aí, e pelo seu tempo, e conta pra gente um pouco. João, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite de vocês, da Beats, aí para poder participar. Hoje, sempre agradece. Esperamos ter um bate-papo aí bem gostoso para a nossa tarde, para falar sobre empreendedorismo, os desafios, as alegrias, enfim, tudo que um bom empreendedor acaba passando ao longo da vida. Legal. E qual é a grande pergunta, né, que todo mundo já conhece? Quem é a Gislene na fila do pão brasileiro, aquele pão da padaria ali da esquina, do bar, aquela que fica perto de casa, sem luxo, sem nada. Quem é ela? De onde ela veio? Conta pra gente um pouco. Meu nome é Gislene Costa Berg, eu sou natural de São José dos Campos, bem filha de pais simples, né? Morava num bairro, assim, um bairro tradicional, na verdade, um bairro até simples de São José dos Campos, né? Então, vivi uma infância cercada por muita hostilidade, né? Por violências e tudo mais. E desde cedo o bichinho do empreendedorismo ele já tinha me picado, digamos assim. Sim. O que você lembra dessa época? Eu lembro, assim, de muito nova, já querer morar sozinha, já querer fazer alguma coisa, né? Isso foi se desenhando ao longo do tempo. E aí, quando eu tinha por volta de 19 anos, eu prestei vestibular e passei em São Paulo. Legal. Aí eu me mudei para lá. Sozinha? Sozinha, já com a mala e cuia. Exatamente, me joguei no mundo. Cheguei em São Paulo e, enfim, como todo mundo que muda para uma cidade infinitamente maior do que aqui mora, vive todos os desafios. Isso há bastante tempo atrás, São Paulo ainda era um pouco melhor do que hoje, né? Não era tão violento. Sim, ou tão confuso. Ou tão confuso, mas de toda forma já era um desafio, porque a diferença de tamanho era bastante representativa. Sim. Fiz minha faculdade, parte da minha carreira profissional eu fiz em São Paulo, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Eu já fiz um pouquinho de tudo. Eu já vendi lingerie, bijuteria, trabalhei em loja de varejo, do atacado, trabalhei em shopping, enfim. Toda oportunidade para trabalhar eu estava lá, porque realmente eu gostaria de conquistar a minha independência, a minha liberdade financeira. E acabou que a vida foi me levando sempre para a área comercial, que é uma área que realmente, desde o início, eu tinha muita habilidade, né? Com vendas, facilidade e tudo mais. Então, eu acabava me destacando nessa área e acabava buscando também oportunidades que fossem dessa área. Conectadas a isso. Exato. Quando eu falei que o bichinho do empreendedorismo me mordeu, é porque realmente, assim, desde pequena eu já era um pouco diferente das meninas que eram as minhas amigas ali da cidade, porque eu já falava disso, né? De morar sozinha, de ter minha independência, de querer fazer algo, né? Ter uma empresa, eu já pensava em algumas coisas. Eu não sei se você lembra, há muito tempo atrás, hoje nem sei se isso existe mais, mas o pessoal tinha aquela... Chegar na casa de uma pessoa, presenteando ela com uma cesta de café da manhã. Sim, ainda tem isso, né? Mas acho que está mais... em aniversário, datas comemorativas, mas tem. Exato. E assim, só para você ter uma ideia, lá atrás eu já queria montar alguma coisa dessa, muito nova, mas aí assim, a gente não tem experiência, não tinha apoio, não tinha recurso. Então, assim, o que eu vi? Dentro do ambiente em que eu nasci, como eu falei para você, com as dificuldades que eu vivi na infância, eu entendi que meus pais, por exemplo, tiveram poucas oportunidades de estudo, né? Meu pai tinha até primeiro ano do ensino fundamental, minha mãe até a terceira. Mais ou menos. Exato, eles são mineiros e assim passaram boa parte da infância até a adolescência deles, trabalhavam na roça mesmo, no campo, eram, né? Então, e assim, tinha bem comum, tinha uma inteligência muito assim, hoje eu vejo, né, quando a gente compara, prática e de vida, mas assim, essa parte de conhecimento não tinha, e eu via que as restrições que eles tinham em relação a se desenvolver e a crescer era em função da educação, da pouca educação, né, que eles tiveram oportunidade. E aí eu vi na educação uma oportunidade realmente de eu me desenvolver. Legal. Então eu falei, bem,
se eu quero ter essa liberdade financeira, construir uma vida diferente da qual a minha origem, né, foi possível ser proporcionada, eu vou ter que estudar, vou ter que me dedicar, vou ter que me destacar. Então, eu entendi que assim, eu tinha que fazer o meu melhor sempre, aonde eu estivesse, porque com isso eu ia conseguir ter o destaque que eu precisava e que eu imaginava e eu queria. Então, com 19 anos, eu fui para São Paulo, né, fazer faculdade lá. Do que foi a faculdade? Eu fiz de comércio exterior, passei no Mackenzie. Legal. Foi uma ótima faculdade. Foi assim, um período muito legal da minha vida. E quando eu estava no Mackenzie, dentro do mural da escola, colocavam as vagas, né, disponíveis no mercado. Eu cheguei lá, eu trabalhava numa loja de atacado, né? Trabalhava de dia e estudava de noite. Estudava de noite, exatamente. E essa loja, ela vendia para outras lojas, né, roupas. E aí eu vi lá essa propaganda falando sobre para entrar no banco na época. Aí eu olhei e falei, nossa, a condição salarial é legal, os benefícios, vou me inscrever. E eu tenho uma coisa e sempre foi assim também. Todo emprego que eu chegava, não importasse quantas pessoas tivessem, eu falava, uma vaga vai ser minha. Já tinha eu já ia focada no raciocínio. No raciocínio. Aí eu falei, eu fiz a inscrição, falei, uma vaga vai ser minha no banco. Aí cheguei lá, participei do processo seletivo, que foi bastante rigoroso. Foram várias etapas e, de fato, eu consegui uma vaga, né? Legal. No banco. E, na época, chamava assistente de gerente. Na verdade, era um caixa que dava suporte ali. Tanto a gerência administrativa, a gerência comercial, enfim. Ficava ali nos bastidores, do mas pegando papelada. Pegando papelado, mas também atendia clientes, né? E aí eu entrei no banco. Foi muito bacana, que era próximo de onde eu morava. E aí sim isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Era algo raro, né? E aí com isso eu consegui, a minha vida começou a mudar. Porque eu comecei a ter um convênio médico que eu não tinha. Já um conforto que dá uma segurança. Exato, um vale alimentação, coisas assim que eu não tinha. Então, assim, a minha vida começou a se transformar. Legal. E dentro do banco eu comecei a ver oportunidades de crescimento que normalmente no mercado a gente não via. Quando você entra numa loja, o máximo que você passa de vendedora para gerente e talvez uma gerente mais para frente num outro contexto. Acho que o contato das pessoas que você tem dentro de uma loja mesmo, você vai ter contato, se é uma loja de atacado, você vai ter contato com outros lojistas sim. E pessoas daquela área, sempre. Se é uma loja de varejo, você vai ter contato com pessoas mais variadas, mas se é uma loja simples, você vai ter contato com pessoas simples. Acaba ficando mais limitado, né? No banco você acaba tendo contato com outras empresas, pessoas que querem investir, que estão procurando novas áreas, né? E no banco tem muitas áreas, né, internas, né, que prestam serviço para a agência, inclusive. E aí dentro do banco a gente tinha essa possibilidade de fazer uma seleção interna que também possibilitava você passar para a parte interna do banco, outras áreas. Legal. E aí, conforme eu fui me destacando, eu falei, agora eu entendi a dinâmica do banco, a sistemática da agência, agora eu consigo já começar a galgar outros caminhos. E aí eu participei de um processo interno de seleção que era para trabalhar no segmento middle market, que a gente chama segmento empresas, que era exclusivamente para atender empresas. Legal. Né? E então aí eu também consegui essa vaga, passei. Quando eu fui para esse segmento, o banco estava formando ele. Essa área de empresas de uma maneira mais sistematizada. Inclusive o central, o QG, nosso central, digamos assim, era na Paulista, ali, aquele prédio ao lado da Fiesp ali. Sim. Então, aí a gente começou lá, tinha ao todo uns 10 gerentes para atender o Brasil inteiro, mais uns 10 a 12 assistentes. Exclusivo, praticamente. Pouca gente. Exatamente. Então era um salãozão assim, a gente tinha as baias e nós ficávamos sentados lá. E tinha um superintendente que fazia essa conexão e o diretor que também veio para a gente solidificar essa área. Então, a gente pegou desde o começo esse movimento, que depois foi muito forte, não só no banco, como no mercado como um todo. Hoje, você vê, os bancos trabalham totalmente segmentados, ou por renda na pessoa física, ou por faturamento na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica. Exato. E aí, com isso, eu tive uma grande oportunidade também, porque eu peguei um segmento novo, ou seja, a gente aprendeu juntos. As empresas
empresas Ajudou chegavam. a construir. E eu tive assim uma grata oportunidade, uma bênção de trabalhar com um gerente que era muito experiente. Legal. Então assim, Passou ele era muito e ele era muito comercial, e quando ele viu que eu tinha apetite para aprender e crescer, ele ia deixando algumas coisas na minha mão para que eu pudesse fazer. E aí, com isso, eu acabei aprendendo muita coisa. Fui uma das primeiras gerentes a serem promovidas também para atender a plataforma, porque eu entrei como assistente, né? Muito nova. Eu tinha em torno de uns 23 anos. Sim, normalmente para esse tipo de função, principalmente em bancos, o pessoal pede uma experiência. Um pouquinho mais, exato. Então, como eles viram que eu estava me desenvolvendo ali, estava já no momento, eles me deram uma carteira. Só para você ter uma ideia, o target lá que nós atendíamos, a faixa de faturamento era de 5 a 100 milhões. E aí, é bastante mesmo. E aí, com isso, o que aconteceu? Conforme foi crescendo esse segmento, a gente começou a dividir por região. E aí, eu também fui formar a região do ABC. Legal. Com outros 2 executivos. Então, a gente foi para o ABC e lá a gente formou. Pra lá também. Exatamente. Então, assim, o que me trouxe? Eu sou muito grata pelo banco, né, por toda a experiência que eu tive lá, porque foi realmente muito enriquecedor. Participei da fusão, né, que eu estava no Unibanco, foi feita a fusão com o Itaú. Com o Itaú, legal. Então, foi assim, uma faculdade, um MBA em um ano, né, porque realmente é uma troca de experiência, exato. E o legal, pelo que você está descrevendo, é muita bagagem para criar um próprio negócio, porque basicamente você pegou desafios de algo novo, que ainda não existia, em novos mercados, em novas áreas. Então, são desafios novos que o empreendedor precisa ter também ali na hora de abrir o próprio negócio. Aqui tem 2 pontos importantes. O primeiro que é engraçado que a minha vida ela é pautada por coisas disruptivas. Eu gosto disso, eu sempre estou à frente do meu mercado, das coisas que eu faço. Isso é interessante. E outro ponto foi que essa experiência, porque nós atendíamos empresas de todo tipo de segmento que você possa imaginar. Legal. Desde uma empresa metalúrgica, uma estamparia, até uma empresa que fabricava óleo, gordura vegetal, uma empresa de serviços de RH, enfim. Então, isso acabou me permitindo criar repertório. Né? Com todo tipo de Exato, porque a gente tinha que entender o empresário. O desafio dele. O que ele precisava, olhar balanços, olhar números e voltar e defender essa empresa junto ao crédito. Sim. Então, a gente era o meio do caminho entre o banco e a empresa. Perfeito. Então, nós precisávamos, assim, cada empresa era uma história, era um repertório, era uma necessidade, era um fluxo de caixa. Um dinamismo enfim, diferente. Era um dinamismo diferente. Então, a gente tinha que ser adaptável, né? Estar sempre aberto e atento para entender o que cada demanda dava para a gente poder chegar no banco e falar, bem, eu preciso disso porque o cliente é assim assado. Disso, a condição exato, a condição é essa, os números são esses, por que os números são esses? Não vai dar certo. Exato. E aí a gente fazia essa ponte, então, entre o cliente e o banco, e com isso, assim como eu falei, foi uma grande experiência para mim. Ao todo foram 15 anos. Né? Legal, entre agência e segmento empresas, exatamente. Dentro do Itaú, isso. Dentro do Unibanco Itaú. 15 anos, bastante. Foram 15 anos. Uma vida. Hoje em dia, então, dificilmente alguém fica tanto tempo. Então, e aí eu saí do banco. No mesmo ano que eu saí do banco, o meu finado marido também saiu da empresa onde ele trabalhava, e nós optamos em montar uma empresa. Né? Como eu falei, a veia do empreendedorismo já tinha me picado, e aí como ele... No contato com esse monte de gente, eu falei, gente, acho que agora é o momento de eu fazer esse transbordo. E aí nós montamos a empresa que iniciou como engenharia primeiro, né? Porque o meu finado marido era engenheiro. Em alguma área específica? Ele era engenheiro eletricista. Legal. Né? E assim, ele tinha muito acervo técnico, assim, só para você ter uma ideia, ele foi um dos responsáveis pela construção do metrô de Recife. Sim. Ele era engenheiro também muito novo, e ele passou no processo e foi ele que coordenou a obra. Legal. Então assim, ele era realmente inteligente e assim, tinha muita experiência de campo. E aí nós montamos a empresa de engenharia, a princípio para atender empresas também, né? Fazendo automação industrial. Legal. Mas nós pegamos bem aquela fase de 2008, em que o mercado, não sei se você lembra, aquele problema nos Estados Unidos, que teve aquela bolha imobiliária, que foi uma confusão, uma crise mundial. Aqui foi a marolinha, né? A marolinha. Mas que todo mundo se deu mal no final das contas. Mas no final é um mercado que, assim, é um momento de incerteza de mercado que impacta em todos os países, em menor ou maior grau, né? E aí, com isso, ele
a gente começou a perceber o seguinte, a automação industrial ela é a última coisa que a empresa vai fazer, porque requer investimento. Enquanto der para então, fazer... Exato, ele está rodando lá, ali, amarrado com arame, a máquina, né? Ele vai manter porque não é o momento dele fazer esse movimento. Perfeito. E aí, com isso, nós migramos a operação para automação residencial, que era para fazer automação de uma casa, né, de um escritório, ligar ar-condicionado, desligar, né, otimizar a utilização das luzes e tudo mais. Que nessa época era algo extremamente novo. Aí trabalhamos também uma época, quando a gente entrou nesse mercado, com aspiração central, que é um produto que é um aspirador que você instala durante a obra também, e ele fica todo embutido, o processo é super interessante. Isso eu nunca ouvi falar. É muito massa, é bem legal mesmo. E aí acabou que, quando a gente foi para esse segmento, a nossa prospecção basicamente eram arquitetos. Por quê? Porque eles que levam esse conceito para dentro da obra. Para dentro da obra, né? Principalmente em obras mais nichadas, de alto padrão e tudo mais. Aí, nessa nossa andança, teve um dos arquitetos que falou, olha... Eu fui viajar recentemente para a Europa, vi várias usinas fotovoltaicas montadas, né? Ele nem falou fotovoltaico, falou aqueles painéis e vi aquelas hélices enormes, que são energia eólica. E como é que está tudo isso aqui no país? Que a Europa sempre está na frente, exato. Aí, a gente chegou no escritório e foi pesquisar como é que estava isso aqui no Brasil. Porque até então... a gente não tinha sinal de vida por aqui, né? Ninguém falando sobre isso. E aí foi logo quando homologou a primeira lei, a 482, perdão. Legal. A 482 que permitiu, né, que residências e empresas pudessem gerar a própria energia. Exato. Sim, que era uma barreira até, né? Exato. E aí, assim, sem uma regulamentação não faz sentido a gente entrar no mercado. E aí nós entramos definitivamente nesse mercado logo após essa aprovação. Então, já estava no plano ou foi algo tipo, precisamos aproveitar surfar essa onda? Na verdade, assim, brilhou os olhos, né? Porque o Márcio também trabalhou em plataforma offshore, que são aquelas plataformas em alto mar. Exato. E lá já se tem esse conceito, porque tem que gerar energia de alguma forma. A energia tem que ser lá mesmo. Só que lá não era conectado a nada. Então, trazia os painéis e fazia o que a gente chama de off-grid, né? Que não tem conexão com a rede. Sim. E aí nós falamos, poxa, é uma oportunidade. O Márcio falou, eu conheço já um pouco desse segmento, o sistema. Então, assim, a gente começou... no começo, efetivamente, né, dos segmentos. Só para você ter uma ideia, foi, eu falo, né, foi comer osso, né, que a gente fala. Roer o osso, porque era tudo muito novo, né, com pouquíssimos fornecedores. Acho que até hoje, né, pelo menos eu sou meio leigo no setor, mas a placa em si era o grande desafio, eu acho, né, de encontrar uma placa que durasse, que não quebrasse, que... gerasse energia suficiente. Na verdade, assim... minha experiência leiga no assunto. Não, na verdade, assim, a placa, quando a gente começou, para você ter uma ideia, o painel tinha 1x2. Então, era um painel super pequenininho. Ou melhor, perdão, 1x1,5. Era bem pequenininho. Era bem pequenininho. E ele produzia 220 watts. Hoje a gente já tem painel de 700 watts, para você ter uma ideia, o que foi a evolução nesse período. Um período curto. Exato. E aí, assim, tinham poucos fornecedores, o retorno do investimento era em torno de 10, 11 anos. Ou seja, hoje, demorava muito. Hoje é 2 anos e 3 meses, 2 anos, dependendo do tamanho do projeto, ou seja, né, caiu muito. O valor do projeto era alto, porque tinha, né, pouca demanda, obviamente, né, o produto era importado, enfim, tudo isso. Era pouca gente podia Pouca gente, exato. Então, quando nós começamos, nós somos... a primeira empresa aqui de Indaiatuba, para vocês terem uma ideia. E no Brasil tinha ao todo em torno de 400 empresas. É pouco. Era bem pouco. Para o tamanho do Brasil, Exato, é bem pouco. Então, hoje, só para você ter uma ideia, aqui em Indaiatuba, eu não sei ao certo quantas empresas tem, eu sei que tem bastante, mas no Brasil a gente já chegou a mais ou menos 30 mil empresas do segmento. Então, para você ter uma ideia, nesse período, né, como que o mercado se transformou e mudou. Então, nós entramos no mercado e começamos, né? Trabalhar isso na mentalidade do cliente, trazer o projeto. O grande desafio, assim, de prospecção no começo?
Assim, era o desconhecimento mesmo. Foi assim, era plantar um a um. Era levar o conceito, fazer o estudo, levar a economia. E assim, o que é legal, eu acho que de tudo que a gente faz na vida, tem sempre aqueles que são apaixonados por tecnologia. Então, nesse primeiro momento, foram essas pessoas que falaram assim, não, eu quero ter na minha casa, isso faz todo sentido. No marketing a gente chama de prosumer, né? São aqueles consumidores que querem ter a primeira novidade. Exato. Sempre é o cara que fica na fila do iPhone mais recente possível. Então, assim, esses foram os nossos primeiros clientes, né? Que realmente eles apostaram Compraram no projeto, entenderam e falaram, não, eu quero, mesmo que o retorno ainda seja alto, mas faz sentido, porque um projeto dura 25 anos, eu ainda vou ter muito tempo de economia. Para aproveitar. Exato. E aí a gente teve também, nesse nosso processo, uma grata surpresa, que a Casa da Esfirra aqui em Indaiatuba, aquele estacionamento, foi a minha empresa que fez, né? Legal. Que o seu João Hélio e o Hélio Rubens, que são 2 irmãos, são 2 empresários que eu admiro muito. A gente fez o projeto lá para eles, e o projeto deles já tem 7 anos. Foi um dos primeiros grandes projetos solares de Indaiatuba. Um dos primeiros carports, que é aquela estrutura que a gente monta para que carros possam ficar embaixo do sistema, também do Brasil. Então, como eu te falei, a disrupção faz parte da minha história do tempo todo, né? Sempre enfrentar um desafio. Exato. Posso comentar até uma coisa que eu já comentei em outros podcasts. Normalmente, quando eu particularmente converso com alguém com sucesso na carreira, que ocupa uma posição de direção, de CEO, que tem uma empresa de sucesso, sempre relata essa mesma coisa. Sério? Várias fases de disrupção, assim, Sim. Que tava ali, putz, eu não posso ficar aqui, estou muito acomodado, eu tenho que me jogar em alguma coisa nova, um desafio, e é dali que surge o sucesso praticamente. Estou falando a verdade. Exato. Sempre, eu já falei isso em outras vezes. Se voltar aos podcasts, vai ver que pegar essa repetição assim, no comportamento humano, assim, de que para ter sucesso precisa sair da zona de conforto. Na verdade, eu acho que isso é um atributo de um bom empreendedor. Né? Ele tem que ter a coragem, ele tem que ter a audácia, ele tem que ter essa postura de, às vezes, tomar uma decisão de apostar em algo, o risco de falar, poxa, ninguém está fazendo, eu vou lá, vou tentar. Né? Tanto é que quando a gente também pega algumas referências de livro, que a gente lê com autobiografias, a gente percebe esse tipo de padrão também, dentre outros comportamentos, mas também esse, Perfeito. Né? Que realmente a pessoa busca algo novo, coloca no mercado, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas o fato é que tem que ter esse perfil. Eu entendo que esse perfil é importante. Tem que ter o estômago. Bem, e aí a gente foi caminhando. E esse projeto da Casa da Esfirra foi uma vitrine, com certeza? Foi uma vitrine, foi uma oportunidade, como eu falei, muito legal, até pelos empresários em si, né, que eu admiro muito. Então, assim, foi um projeto que foi feito a várias mãos, né, porque a gente participou lá do dia a dia e tinha a obra civil, porque a parte da estrutura entra no civil, não entra no elétrico, né, então a gente teve aí um conjunto de pessoas que participou, exato, para a gente poder fazer o projeto. Então, foi, assim, muito bacana. E, a partir daí, a gente começou a ir fazer outras obras, usina de solo, hotéis, o Kennedy Office aqui também da Indaiatuba a gente fez, o Hotel Gandini de Itu também, que são obras um pouco mais representativas aqui. Eu tenho uma usina de solo aqui, pessoal que planta goiaba aqui perto de Campinas, um casal de produtor rural que também são uns fofos, foi muito bacana fazer o projeto lá para eles. Então, assim, a gente foi construindo a história, né? Pouco a pouco, galgando aí o nosso espaço. E aí, em 2020, o Márcio acabou descobrindo que tinha um problema de saúde e ele acabou falecendo. Na verdade, em 2019, ele faleceu um pouquinho antes da pandemia. Então, ele faleceu em fevereiro, a pandemia entrou forte aqui no mercado em março. Isso, foi no Só que aqui tem um ponto importante, que é, nesse período, um pouco antes dele descobrir que ele estava doente, eu era, além de tocar a minha empresa, eu fui convidada para ser diretora comercial da Painéis Globo Brasil, que foi a primeira empresa, lá vem de novo o negócio da disrupção, né? A primeira empresa que produzia painel no Brasil. Sim, que não era importado. Que não era importado, que era 100% nacional. É que, na verdade, não é 100% nacional. A gente trazia insumos e uma parte da mão de obra e da estrutura era feita aqui no Brasil. Então, era uma empresa portuguesa, né, o seu Manuel,
né, que era o sócio e os 5 filhos, então eu fui convidada para trabalhar lá. Então isso me trouxe também uma visão sistêmica do mercado, né? Então uma outra ponta, que era um fabricante mesmo, né? E fabricante e distribuidor. Então eu peguei toda a cadeia do fotovoltaico, né? Então era fantástico, a fábrica era muito linda, todo mundo adorava ir lá conhecer. Então eu cheguei lá com o desafio de ajustar a equipe comercial, ajustar alguns pontos importantes da empresa, como logística, a integração entre os departamentos. Então não era só comercial, era olhar a empresa como um todo também, porque uma empresa que trabalha azeitada, normalmente ela vende mais, né? Sim, com porque certeza. Acaba ter conflito entre as áreas. Eu vendi, não entrego, entregou, deu errado. Começa a criar um conflito e atrapalha nas vendas. Além do clima organizacional que fica pesado, acaba repercutindo, ecoando no mercado. As pessoas comentam, escutam, enfim, não é legal. Exato. E aí, olha só que interessante, né? Quando eu estava lá, como a gente trazia as células fotovoltaicas da China, né? Na verdade, vinha as células, vinha o backsheet, que a gente chama, o vidro temperado, a gente encapsulava, a gente chama isso, né? A gente encapsulamento do painel aqui e colocava o frame, que é uma estrutura que fecha o painel em alumínio, tá? Então, era um processo produtivo bastante interessante, porque a célula ela vem solta, né? Então, quando a gente olha um painel que ele tem várias célulazinhas, aquilo ela vem solta e a gente soldava e depois encapsulava o painel. Bem, quando lá a gente comprava esses insumos com volta de 90 dias. Que até embarcar, pagar, chegar, e aí chegar, a gente colocar na linha de produção, né? E tudo mais. Então, eu comecei a ver a pandemia muito antes de todo mundo. Verdade. Porque lá nós acompanhávamos e era uma loucura. A gente tinha uma sala de reuniões em que os diretores sentavam e a gente olhava uma TV e começava a ver. Nossa, o porto fechou, essa cidade da China não está produzindo nada. E aí, assim, num primeiro momento, a gente olhava, parecia que era um negócio muito distante da gente, né? Até que um belo dia a gente começou a escutar que eu acho que uma pessoa chegou no aeroporto do Brasil, aí foi contaminado e aí de uma hora para outra o negócio tomou aquele vulto todo que tomou. Que a gente conhece. Exato. E aí o Márcio, então, faleceu um pouco antes da pandemia, em fevereiro de 2020, já vendo isso acontecer. Aí, em março, entrou o lockdown. Eu costumo dizer assim que foi, acho que uma das piores fases da minha vida, né? Porque eu sou mãe de dois meninos, né? Que hoje são homens, graças a Deus um tem 19, outro tem 15, mas na ocasião o mais novo tinha 10 e o mais velho tinha 14. Então eram muito novos. E ainda aí eu fiquei, eu fiquei com a empresa, com a consultoria que eu fazia, né? E sozinha, né, com eles. Fora todo o resto. Fora todo o resto, rotina, exato. E assim, foi um período muito, muito, muito desafiador mesmo. Então eu fechava a porta da minha casa e falava assim, só Deus me abençoe que eu volte com saúde, porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Só para você ter uma ideia, João, eu não fiquei um dia em casa. Eu trabalhei todos os dias. Eu saía todos os dias de casa, trancava a porta, deixava eles com a televisão, com o computador ligado para fazer aula online e ia. Não tinha ninguém para ajudar eles em casa, não tinha o que fazer. Foi na confiança. Foi na confiança. E aí, assim, na época a gente estava com a empresa bem enxuta, né? Então, todo mundo foi trabalhar em casa. Então, eu fiquei sozinha dentro da empresa. Então, eu abri a porta da empresa, olhava e falava, meu senhor, me ajuda. O que eu faço, né? Eu preciso continuar sustentando meus filhos, cuidando disso aqui. O que eu faço? E aí, assim, eu sentava, eu olhava e falava, meu Deus do céu, por onde que eu começo? E aí me veio a ideia de falar assim, bem, eu vou pro online, vou começar a fazer reunião online, atender o cliente online, né? E aí eu tinha um painel no meu escritório na época, tinha lá os equipamentos, o que eu fazia? Eu montava a câmera e falava pro cliente, esse é o painel, esse aqui é o inversor, esse aqui é o micro. Teve uma procura para esse tipo de... Então, a gente passou um mês meio, né, uns 2 meses meio travado, esquisito. Ninguém porque sabia o que ia acontecer, ninguém sabia. Tava esperando abrir de novo. E ficou aquela confusão, né? E aí, após esse período, aí começou de novo o mercado retomar devagarinho, né? Então, eu falei, bem, eu vou para o digital, vou aproveitar, não vou deixar de atender, de vender. E aí, depois, conforme foi abrindo
assim, foi sendo permitido algumas coisas, a gente abriu o escritório com bastante critério, né, com toda a proteção possível, e a gente continuou atendendo os clientes. E não é um escritório que depende de visita? Não, acho Na verdade, não. Raramente. Eu tive um ponto comercial por muitos anos, né, foi legal, até porque, como eu falei, quando eu comecei a trabalhar, tudo era muito novo, e eu sentia a necessidade, assim... O pessoal queria ver. Né? Eu, por exemplo, se você me falar, vai ocupar 20 metros do telhado, o painel hoje, né, tem 1,12 por 2,28, eu fico assim, tá, mas como é que esse ordem de painel, grandeza? Então, assim como eu imaginava que outras pessoas também gostariam de ver, né? E aí eu montei a loja justamente para isso, para que o cliente pudesse ter esse espaço de interação com o produto, olhar... Até pela novidade, pela criação da cultura solar. Perfeito, exatamente. Mas e aí chega um momento que isso já não faz mais sentido. Porque né? hoje a gente tem bastante informação, embora eu falo, né? Informação nem sempre é conhecimento. Exatamente. Mas a gente tem bastante informação e isso nos apoia muito. E, então, assim, eu tive o escritório por muito tempo para a formação desse conceito. Mas o fato é que, passando esse período, as coisas foram mudando, foram reestruturando, o mercado foi readequando de novo e a gente foi também trabalhando junto com o mercado. Legal. Né? Então, ao todo, hoje, se a gente falar de solar, a gente tem mais de 1.600 projetos homologados na concessionária. Legal. Né? Bastante. Bastante projeto. De vários tamanhos e portes, imagina. Exato. E aí, como eu falei, esse período foi bem desafiador. Foi um período que me desestruturou como pessoa, como ser humano. Como ser humano. Então, impactou no negócio. Não teve jeito. Mas, assim, eu com bastante coragem... com bastante coragem, eu segui o projeto. Eu até costumo brincar o seguinte, né? Ele era um engenheiro, a gente já trabalhava junto e eu era... administrativo e comercial também. Então, assim, a gente tinha o convívio do dia a dia, mas tem a parte técnica, era ele que tocava. Ele que fazia tudo sozinho. Então, quando ele partiu, eu falei, gente, e agora, né? Então, eu parti também para aprender isso. Aprender então, sobre a parte técnica, buscar tudo. alguém para Exato. Então, eu brinco que em 6 meses eu me formei em engenharia, né? E hoje eu costumo brincar que até dependendo do conhecimento do engenheiro, eu dou couro do engenheiro, né? Deixa o engenheiro no chinelo só pela experiência. Exato, porque aí a experiência de campo me ajudou muito. Então, assim, nossa, desde até carregar painel, eu já carreguei, para você ter uma ideia, porque tinha momentos ali que a gente... Exatamente. Só quem é empresário, de fato, sabe. Exatamente. Então, assim, foi essa nossa história com o solar, Legal. né? E agora, de novo, vem a disrupção, né? O que a Solar Job está se posicionando? Qual é o desafio? Na verdade, não é nem um desafio. O mercado tá mudando, né? Então, eu ouso a dizer que a nossa próxima revolução será por energia. Sim. E te falo por que isso. Eu vou te fundamentar o porquê que isso vai acontecer. Conta. Hoje, pela questão do advento do uso das IAs, nós vamos ter a necessidade de ter grandes data centers de processamento de informação. Tá? Que consomem muita energia. Só para você ter uma ideia, um data center que está sendo construído nos Estados Unidos e vai ser concluído agora em pouco tempo, só ele consome energia de 680 mil casas. Então, você imagina, no local onde ele está sendo construído, ele muda a cidade, ele muda a forma de consumo que tem em volta. Né? Além disso, existe também a questão da mobilidade urbana que está mudando. Né? Hoje, só para você ter uma ideia, 10% da frota nossa já é de carro elétrico. Tá? E assim, a tendência nos próximos anos é crescer. Aumentar. E a gente precisa ter os carregadores, e esses carregadores também consomem energia. Exato. Temos também a questão da robotização da mão de obra. Né? Então, para você ter uma ideia, um robô antigamente custava em torno de $120 mil. Hoje um robô custa $10 mil. E a Amazon, para você ter uma ideia, já tem lá trabalhando robôs para ela em torno de 10 mil robôs que já trabalham dentro da Amazon. E tem a questão também que é o que acontece. Hoje a matriz energética do mundo, né, assim, vamos trazer para o Brasil. A matriz energética do Brasil hoje 50% é hidro. E a gente tem esse problema de escassez hídrica, que infelizmente é um problema que está acontecendo. O climático muda a todo momento. Então, assim, a tendência da gente pagar mais caro pela energia e não ter, ela é muito grande. Né? Então, isso é um fato que vai acontecer socialmente. É uma energia limpa, mas ela não é constante como a Exato. Então, assim,
E por isso que a fotovoltaica e outras energias renováveis têm tomado um vulto, né? A fotovoltaica já representa 26% do mercado, a eólica com 14%, e aí depois tem as demais, né? Carvão, enfim, etc. Petróleo, aqui não faz nem mais. sentido, né? A gente mais usar hoje. Né? Exato. Mas assim, então, por que eu falo que a revolução vai ser essa? Porque assim, vai faltar energia, tá? Porque o consumo do mundo vai aumentar. Muito. A curva está nós não vamos ter energia. Só para você ter uma ideia também. Grandes players de mercado, como a Amazon e tudo mais, elas já estão criando formas de ficar autônomas, né? Não depender de outras energias. De então, concessionárias, vamos falar. Exatamente. Então, eles já estão montando sistemas para que eles possam ficar autônomos. E com isso, né, por isso que eu falo, né? Então, grandes players já estão se preparando, porque eles também já estão entendendo que para o sucesso do negócio deles, eles vão precisar ter energia. Se eles não tiverem energia, eles não vão conseguir perenizar no mercado. Vai falir, então, vai ficar sem o rendimento. É uma, assim, não gosto de falar de crise, mas é um movimento de mercado que a gente precisa começar a ficar atento. Crise ainda é cedo, mas exato. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Para você ter uma ideia, o próprio Estados Unidos, que tinha um consumo de energia perene, já está com problema. E ele teve um aumento lá de consumo em torno de 3% a 4%, que quando a gente olha percentual é pouco, só que como a gente não está preparado, né, como o país não está preparado, ele não consegue atender a demanda. Pouca gente lembra o que aconteceu no Brasil lá nos anos 90, apagão e tudo mais, que foi simples falta de preparo e estrutura. Exato. Foi da noite pro dia. E continuamos sem o preparo, tá? Então, assim, o Brasil hoje, por exemplo, se nós conseguíssemos aí essa oportunidade de crescer de 2%, 3%, 4%, nós não teríamos também energia para isso. Tá? Não ia entregar. Então, quer dizer, é um problema iminente, né? E aí, o que acontece? Diante desse movimento, o mercado de energia, né, eu entendi também que não existe a possibilidade somente de você gerar sua própria energia usando o fotovoltaico. Na verdade, o sol, ele contribui para que você tenha economia de energia de outras formas. Outras maneiras. E quais são essas formas? Então, e hoje a Solar Job está se posicionando dessa maneira. É ser um local onde a gente consegue te trazer uma solução de economia de energia. Completa. Que inclui o fotovoltaico, né? O fotovoltaico, basicamente, assim que o cliente... Qual é o nosso objetivo principal? É fazer com que o cliente consiga zerar o seu consumo. Porque o mínimo da conta de energia sempre ele vai pagar. Tá? Isso mas pelo menos pela concessão. Ele zera o consumo. Autossuficiente, mas ele tem que assinar ali o... É que, na verdade, assim, olha só, uma grande sacada do fotovoltaico que ninguém fala que uma vez que você tem o sistema, você produz watt e consome watt. Então, você está na mesma moeda da concessionária. Então, vamos supor, diante disso que eu expus anteriormente, que a gente está assim, muito próximo de ter um aumento, né, significativo no nosso custo do serviço, da concessionária, do valor da energia. Então, isso é uma grande vantagem quem opta em fazer isso. Por quê? Que vamos supor, hoje o nosso watt, o custo da nossa energia aqui na nossa região é 0,92. Vamos supor que daqui 3, 4 anos ele passa a ser R$5. Para quem tem um fotovoltaico, ele está blindado. Por quê? Porque ele está produzindo... Os mesmos watts. Os mesmos watts, não entende? Está produzindo 90 centavos. Exato. Então, isso é uma das grandes vantagens de você ter o sistema. Né? Como que é, de curioso aqui, Sim. A venda de watt? Na verdade, você não vende o watt. Não existe isso? Para residencial, não, tá? Você acumula em watt na conta, caso você gere mais energia. Esse excedente que a gente chama, ele na verdade, ele trabalha com um sistema de compensação, né, dos meses que você produz mais entre os meses que você produz menos, porque existe essa variação em função do tempo de luz no painel, que no inverno é menor, né? A gente tem um dia mais curto, né? O sol, o sol ele fica mais baixo, então produz menos. Perfeito. E aí, com isso, existe esse sistema de compensação. Então, esse valor que você produziu a mais, ele fica na tua conta de luz por até 5 anos. Entendi. Tá? Então, e aí a concessionária vai fazendo essas compensações. No final, você não vai pagar a diferença. Você não vai pagar a diferença. Por isso que eu falei, a ideia é sempre a gente trabalhar com essa vertente, tá?
Mas aí voltando então nas questões das soluções em que o sol pode te ajudar, então hoje a gente tem o fotovoltaico que trabalha dessa forma, ou seja, a gente consegue aí uma redução de até 95% da sua conta de luz, levando em consideração esse mínimo. Você vai pagar só a taxa ali. Exato. A gente tem energia por assinatura, que o que é isso? Nós temos grandes usinas que são conectadas à Solar Job, né, através de contrato, e essas usinas concedem desconto para clientes. Como é que funciona isso? Ao invés de hoje você comprar a tua energia da concessionária, você passa a comprar da usina. A usina, como é uma energia renovável, ela conseguiu esse watt, esse custo por watt mais baixo, e ele repassa isso para o cliente final. Ele te vende watts um pouco mais barato do que a concessionária. Legal. Perfeito. Então, isso varia, o desconto varia entre 10% e 40%, porque vai depender do teu padrão, volume financeiro e tudo mais, mas isso também é possível. Uma outra situação que a gente está trabalhando já é com o off-grid, que já são sistemas desconectados da rede, que a gente chama... Que aí não precisa pagar nem o mínimo, Exato, que a gente chama de BESS também, né, que é a questão da utilização das baterias, justamente para a questão do alto consumo. Por exemplo, hoje a gente tem casas, né, recentemente a gente fez um projeto para uma casa que o cliente falou assim, olha, eu moro num local que acaba muita energia. Toda hora. E aí, assim, tudo que tem na minha geladeira estraga, né, e isso é bem complicado. E aí a gente fez um sistema para ele que a bateria vai atender. Se acabar a energia da casa, pelo menos a geladeira e 2 bicos de lâmpada por um período de 12 horas, ele vai estar garantido. Então, é lógico, mais de 12 horas de falta de energia é bem complicado, a não ser que aconteça algo muito grave. Que aí vai acabar em todo lugar. Né? Aí também nós estamos perdidos, né? Como um todo. Mas a ideia é essa, então nós separamos um circuito para poder atendê-lo. Então isso é uma tendência também. E ter autonomia mesmo. Exato. Por exemplo, e é algo que está desenvolvendo mais agora com essas tecnologias de bateria, essas coisas, que é algo ainda em desenvolvimento. As baterias, na verdade, hoje elas já duram, que a gente chama de 6.000 ciclos, ou em torno de 10 anos. Então é bastante. Antigamente era complicado, a bateria durava pouco, o projeto custava muito caro. Ainda hoje é um projeto que, por isso que eu falo, tem que fazer com bastante parcimônia, porque ele não é um projeto barato, mas é o que eu falo. Eu tenho uma plantação, não posso ficar sem irrigação. Se faltar energia, eu perco toda a minha plantação. Faz todo sentido. Né? O investimento, mesmo que alto, vai te garantir coisa, lucro lá na frente. Então, é muito essa conveniência que cada um precisa entender e como a gente fala, né, as oportunidades de mercado. De instalação, vamos falar assim, de equipamento para qualquer tipo de indústria, ou ainda não atende grandes portes? Assim, não, tem atende. Uma limitação. Atende. Aí até um outro projeto que a gente participa também são, por exemplo, grandes supermercados. Hoje a maioria está no Mercado Livre. Sim. Tá? Só que esses mercados no Mercado Livre, eles têm o que a gente chama de demanda contratada, né? Então, ele precisa pedir para a concessionária um volume de energia que ele vai consumir, que isso é um estudo que é feito conforme o consumo daquele local, Perfeito. Certo? E aí, só que esse cliente, ele passa a ter o que a gente chama de consumo ponta e fora ponta. O ponta é justamente o horário de pico que todo mundo toma banho, que é das 8 às 22 horas. Então, a energia é muito cara nesse período. Sim. E o fora ponta é das 22 até as 18 horas do dia seguinte. E mesmo esse supermercado, essa indústria, estando no Mercado Livre, que ele já compra essa energia mais barata, mesmo assim, quando ele está no consumo fora ponta, ele tem ali um consumo muito alto e muito caro. Então, qual é a ideia desse projeto? A gente criar uma solução que ele possa armazenar durante o dia para usar justamente nesse horário onde que a energia é mais caro. Legal. Tá? Que a gente chama de autoconsumo. Então, é um outro projeto. E aí agora a gente também tem um outro projeto que é bastante interessante, que aqui eu uno investidor mais consumidor de energia, que é o leasing fotovoltaico. O leasing fotovoltaico por exemplo, você tem um comércio e ele tem lá um consumo de 2.000 por mês. Perfeito. Eu arrumo um investidor, esse investidor vai comprar essa usina e vai locar para você por um período que é pré-estipulado em contrato. Dependendo deste período, a gente consegue aí, nós vamos trabalhar o percentual de desconto, que gira em torno de 20% a 25%. Só que, também estipulado em contrato, dependendo do prazo, normalmente é 6 anos, esse investidor já foi rentabilizado pelo projeto, pelo aluguel.
E aí essa usina passa a ser 100% sua. Então, ou seja, num primeiro momento você ganha 20% de desconto, só que depois você passa a ganhar 100% sem fazer um investimento. Entende? Só dividindo esse investimento. Exato. Então, que é um outro produto bastante interessante. Então, Legal. como eu falei para você, a gente se posicionou como uma empresa de soluções de redução de custo com a energia. Né? Independente da necessidade. Então, é isso. A gente está caminhando nessa direção. Hoje é muito difícil você achar uma empresa completa, assim, que tem todo esse know-how. Fica ali específico na instalação, num projeto mais básico. Sim, e hoje, assim, o segmento ainda tem muito a crescer, né? A gente tem 84 milhões de UC, para você ter uma ideia. Até minha pergunta ali de venda de energia foi pensando em possíveis modalidades de investimento. Vamos pegar, o cara compra um terreno, que seja aqui na cidade, qualquer terreno ali no Parque Ecológico. Não, isso é possível. Né? Isso é possível. Instala uma usina, perfeito. Monte de placa, sim, isso é possível. Só com o foco de comercialização. De comercializar sim, energia, isso é possível. mas ganhar em dinheiro, não tal. Não, aí sim, nesse caso sim. Aí ele monta uma usina de investimento. Aí sim é possível trabalhar. Isso? Aí sim. E mas aí uma você modalidade que tem alguma. Tá exponencial? As pessoas estão pensando nisso ou é algo então, ainda como houve a mudança, né, em 2022 lá, que teve uma sobretaxa, né, no sistema, pelo uso do fio B, que a gente chama, né, que é a linha de transmissão, acabou que depende muito da concessionária. Então, tem concessionária que o watt é mais caro, então a gente consegue viabilizar a usina de uma maneira melhor. Tem regiões que o watt é mais barato. Então, só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, o watt é 1,10. Aqui é 0,95. Então, lá talvez compense mais. Você pega Minas, que Minas foi um boom, tanto é que sempre teve no ranking uma das primeiras de total de sistemas instalados, justamente por isso. Em Minas é 1,30 o watt. Mais caro. Então, mais caro. Então, o que vai determinar o que a gente chama de índice de radiação, que ele de São Paulo para cima é melhor do que de São Paulo para baixo, se a gente dividir o nosso país, pela geografia. Pela geografia, exato. Então, quanto mais o índice de radiação for melhor... Mais perto da linha do Equador. Exatamente. Melhor e menos tempo do seu retorno do seu investimento vai acontecer. E quanto mais caro for o projeto também. Então, essas, como é que eu posso dizer, essas variáveis, elas são fundamentais, assim, para o investidor ver se faz sentido ou não para ele colocar o recurso. Nesse negócio. Exato. Legal. Mas sim, existe essa modalidade, essa possibilidade. Bacana. E como que vocês estão fazendo para prospectar hoje? Estão no mundo online ainda? Tem outras frentes? Qual que é as tecnologias que vocês estão usando na parte comercial? E você como... Desde sempre na área comercial, o que você traz para a gente? Hoje muito é o digital, né? O digital ajuda muito. E aí todo tipo de digital, né? Tanto impulsionamento, como a gente presença na rede. A gente também tem um canal do YouTube, que está um pouco parado, vai ser legal agora essa oportunidade aí, vai ser boa para a gente movimentar. Mas assim, hoje, se a gente... só observar o nosso comportamento, o comportamento de todo mundo, está todo mundo na tela. Então, a atenção está ali. Então, não tem como a gente fugir disso. No entanto, aqui existe um delta que eu gosto de falar, que é o seguinte. O nosso valor da empresa, ele está muito pautado no atendimento com excelência, né, no respeito. Então, aqui entra um pouco em conflito, porque o digital que é frio junto com isso. Então, a gente procura fazer um mezzo-mezzo, né? A gente procura atrair o cliente, mas não deixar essa nossa veia de realmente estar próximo do cliente. Porque, assim, eu acho que fundamental para qualquer investimento é o cliente ele entender o que ele está comprando. Perfeito. Né? O que ele vai receber. Alinhar expectativas. Ele tem que sentir o valor. Exato. Até porque, o que eu vejo hoje? O cliente... como eu falei, tem muita informação na internet, mas nem sempre informação é conhecimento. E aí acaba que esse consumidor, ele acaba optando por preço, que é a pior opção que ele pode fazer no caso do fotovoltaico. Porque existem muitos detalhes. Variações, tipos, fornecedores diferentes. Então, realmente, eu insisto muito para a gente bater um papo, porque pelo menos alinha-se expectativas, o cliente entende as tecnologias, entende como o sistema funciona. Aí mesmo que ele não compre da minha empresa, mas eu fico contente que, assim, pelo menos... influenciador. Exato, eu planto uma semente para que ele possa comprar o sistema de maneira correta e fique feliz, que esse que é o grande X da questão, né? Um cliente feliz
existe uma máxima que fala o seguinte, né? Que existia um fazendeiro que ele ganhava todos os anos o melhor prêmio do milho, né? O milho dele era o melhor. E aí todo mundo que chegava para ele dava um milho, né? Falava, não, planta lá na sua fazenda. Aí o pessoal falou, mas espera aí um pouco, né? Você ganha prêmio, por que você dá os seus melhores espigas para outras, né? Concorrentes seus? Ele falou assim, bem, é melhor que todo mundo entregue o melhor, porque aí o mercado cresce, né? É a mesma coisa. Então, se a gente tiver preocupação em que o cliente fique satisfeito, ele vai indicar o fotovoltaico, independente se ele comprou da minha empresa ou não. Ele pode até falar, eu comprei desses caras aqui, mas no final não ficou muito bom, devia ter fechado com fulano de tal. E nem lá isso, com a Solar, ou senão ele começa a falar mal, né? Por exemplo, não funciona, não deu certo para mim. Então isso acaba prejudicando o segmento como um todo. Sim. Então eu entendo que hoje a gente é parceiro de missão. E eu, como eu tenho muito tempo no mercado, eu me sinto assim na obrigação, digamos assim, de plantar boas sementes, doutrinar o mercado, de doutrinar de alguma forma. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, é difícil, a concorrência, né? Enfim, acaba brigando por preço, né? E tudo mais, só fica nessa batida de preço. Falo, gente, não é por aí. Acho que tem outros valores importantes da gente continuar né, ali. É que a briga por preço, no final das contas, ela é finita, né? Porque chega um momento onde não tem de onde você tirar não faz mais sentido. o preço, né? E aí acaba depreciando, né? É o que eu falei, tem que tirar de algum lugar. Aí começa a pagar mal os funcionários, começa a colocar equipamento de mais baixa qualidade. Então, assim, no final, todo mundo sai perdendo. É que você falou, beleza, fotovoltaica é uma cultura que já está enraizada. Vamos falar assim, as pessoas sabem, o sol vem, gera energia vai, você não vai pagar a conta, vai pagar menos. Beleza. Mas aí na hora de comprar, o orçamento para pôr na minha casa no lugar ficou 10 mil, tô chutando valores, tá? No outro ficou 30. Vai gerar da mesma coisa, a mesma economia. Beleza, aí você compra o de 10 mil. Mas aí você vai ver, sei lá, uma tecnologia de 20 anos atrás. Exato. Que vai estar mais manutenção, que no final das contas não vai durar o tanto que você imaginava. Né? Só com conhecimento ou com um profissional adequado ali te orientando, você vai chegar às conclusões. Beleza, você não precisa comprar mais cara, mas também não precisa ser logo mais barato, saber as diferenças. Exato. Isso é importante porque assim, acaba que é diferente, eu sempre falo isso para o cliente. Uma coisa é você definir uma televisão. Eu quero uma televisão Samsung de tantas polegadas, parari, pororó. Eu tenho a especificação técnica, eu vou na internet, consulto e vejo o que tem lá de melhor opção de pagamento, valor, ok. Fotovoltaico não, eu tenho o equipamento e o projeto. Então, no final, você compra um projeto. Então, não tem como você comparar preço. É igual comprar uma casa, né? É difícil comparar preço. Então, você pode criar um parâmetro, mas assim, você tem que tomar um pouco de cuidado e se certificar. Acho que realmente bater um papo. Gostei de 2, 3 orçamentos, deixa eu conversar com essas empresas, deixa eu entender como é que elas trabalham. Né? E não ir por eliminação. Porque se tem muita diferença... Não é um produto de prateleira. Não é. Por exemplo, peguei um produto, um passou orçamento de 30, outro de 10, às vezes a solução está totalmente diferente. Outro sistema. E aí, por isso que tem essa diferença. Aí, assim, o entendimento já está errado aqui, a originação do projeto. Né? Então, primeiro, acho que tem que equalizar isso. Qual é a originação do projeto que vai me atender em termos de watt, de tamanho de sistema? Ok, agora eu parametrizei, agora sim eu vou no mercado e vou entender dentro desse watt o que cada empresa me oferece em termos de equipamento, de pós-venda, de projeto. Aí sim eu consolido a posição. Não pegar o preço, não, esse é mais barato, 10 mil, fecho esse. Às vezes o de 30 era mais barato do que o de 10. Porque tinha mais itens e atendia de uma forma mais completa. Sim. Quantas vezes a gente já não consertou outros projetos, né? Projetos que infelizmente até pegaram fogo, coisas assim, porque... Acontece, infelizmente. Porque houve negligência na instalação e aí acaba, né? Graças a Deus, uma condicionada grave... Mas, assim, é uma coisa super desagradável, né? Sim. Porque aí você volta lá, você tem que refazer todo o projeto. No final, é um concorrente que faz a mesma coisa que você, que está queimando o mercado como um todo, não só a imagem dele, né? A gente também tem um desafio aqui, que é a formação de profissionais, né? Porque como o mercado cresceu muito... Acho que em todas as áreas. Acabou que, assim, o mercado não dá tempo de repor profissionais também na velocidade que ele cresce. Então, às vezes, eu nem acho que seja negligência, às vezes é um profissional
profissional que não está tão preparado ali. E aí acaba acontecendo esse tipo de problema. Acontece. Sim. Legal. E como você vê aí os próximos desafios aí para solar? O que você tem visto aí, tanto na área de vendas e o que você vê de novidade chegando de tecnologia assim no médio, curto espaço de tempo? Foi o que eu falei, né? Eu acho que o desafio é a empresa ela trabalhar de forma mais sistêmica, né? As empresas se prepararem para isso. Os desafios são esses, vai ter aumento de consumo de energia e nós vamos, de alguma forma, ter que ajustar, né? Empresas e residências vão ser impactadas de alguma forma com relação a isso. Exato, então... a gente trabalhar essa consciência, ver como que a gente pode se apoiar aí nesse processo de transição. E eu acho que é isso, assim, os próximos desafios são esses. Eu acho que em relação à venda, é realmente a gente continuar mantendo esse padrão diante desse oceano que está todo mundo querendo massificar ao máximo assim, essa entrega, esse atendimento. Então é isso, eu acho que são esses os desafios que a gente tem pela frente no solar. Legal. E você tinha comentado que tinha outras frentes de trabalho. Conta um pouco pra gente aí, a gente tá nos finzinhos aqui de tempo, mas ainda dá tempo de falar um pouco. Eu tenho uma empresa de importação também, que é uma empresa que ela, num primeiro momento, ela faz um estudo de mercado para ver se o que você quer importar é viável ou não, de que forma, o quanto de fato você vai ter de economia, até para que você possa ter um preparo, né? Não, quero importar computadores, eu tenho uma empresa, ou quero importar uma parte de peças, por exemplo. Então se estuda primeiro, se desenvolve esse fornecedor lá fora, vê a capacidade dele, faz tudo, te entrega um estudo completo. De toda a cadeia, desde de toda a cadeia até chegar à porta da tua empresa. Normalmente, tá? Essa redução chega em torno de 40%. Puxa, então é bastante vale significativa. A pena, principalmente considerando que normalmente é algo que vai fazer você gerar mais lucro, então você reduzir ali, então você aumentou o seu lucro em 40%. Exato, quase. Que hoje é difícil, né? Não é bem essa matemática, mas por aí. E aí, assim, fazendo sentido, estando dentro do que você imaginou, aí você importa, com segurança, né? Que isso é bem importante. Bem importante. Então, não assim, é mais um risco. Exato. Então, a empresa de importação faz isso. E assim, a minha nova paixão é a minha mentoria para mulheres, que se chama Move. Eu finalizei, concluí esse processo e agora já estou com algumas mentoradas, né? Mas isso vai tomar um vulto bastante representativo a partir do ano que vem. Legal. Que assim, nessa minha caminhada, eu me preparei muito como pessoa também. Perfeito. Eu acredito, como eu falei, eu acredito muito na educação, no desenvolvimento, no autoconhecimento. Então, com isso, eu me formei em coaching também, tenho outras formações, já participei de mentorias, masterminds, enfim. Legal. Então, isso me trouxe uma visão sistêmica, né? O próprio banco com a atribuição né, que eu tinha lá. Então, isso me trouxe uma visão sistêmica de negócios e de pessoas. Sim. E aí, assim, queimou no meu coração poder ajudar mulheres realmente, assim como eu, que empreender é uma coisa muito solitária. Né? Para a mulher é pior ainda. Empreendedoras, sim, em específico? Sim, mulheres que são, assim como eu, viúvas, às vezes sozinhas, né? E querem se desenvolver, e querem crescer. Né? Eu consegui, na minha carreira, atingir faturamento de milhões. Então, também ajudar essa mulher, que ela tem essa capacidade, tem que desenvolver, obviamente, uma mentalidade, uma postura. Mas, assim, hoje, normalmente, o que acontece? A maioria das pessoas que empreendem, isso não é só... A mulher é um pouco mais complicada porque ela tem uma pressão social muito grande, porque normalmente ela cuida da casa, dos filhos, ela empreende, então essa multitarefa não é fácil. Essa mulher costuma endurecer, né? E aí ela acaba perdendo a feminilidade, a doçura, porque é muito pesado. É muito peso. Pesado. Não está preparada. A gente não está preparada. Talvez a criação né, de uma mulher. E é uma cobrança porque muitas vezes assim, a gente não tem apoio. Como eu falei, o empreendedorismo ele é muito solitário. E muitas vezes a gente acaba tomando decisões erradas, fica perdida, não sabe o que fazer. A gente também lida com a questão da culpa. Eu sei disso porque eu passei isso quando eu deixei meus filhos sozinhos lá atrás, né? Exatamente. Então, assim, é um universo de emoções com razão que muitas vezes mistura. Que só está na cabeça da mulher que já viveu isso mesmo. Exato, que nos atrapalha bastante crescer. Então, assim... E normalmente o que acontece? Uma empreendedora ela tem um problema de faturamento, às vezes ela procura uma empresa para vender mais e tudo mais.
Só que olhando tudo sistemicamente, a gente vê que normalmente é o CPF que está com problema e isso reflete na empresa. Então, hoje não dá para você olhar nada na vida sem esse olhar sistêmico, nada. Então, a gente tem que olhar a pessoa, o contexto social, o que ela tem, as expectativas e a empresa. Aí sim a gente consegue falar, bem, o caminho é por aqui. Ou dar esses primeiros passos para que você consiga resolver isso. Se a gente não olhar isso, provavelmente você está pondo band-aid numa perna quebrada. Você está entendendo? Boa analogia. Então, assim, e é normal. Hoje a gente vê muito isso. Eu te ajudo na contabilidade, eu te ajudo a vender mais, eu ajudo com marketing, eu ajudo não sei o quê. Mas o que eu percebi? Ninguém dá a solução completa. Não. Enquanto você não olha tudo, você não sabe qual dar os próximos passos. Não quer dizer que um bom contador não vai resolver. Vai ajudar, não quer dizer que o marketing vai resolver. O marketing. Exato, mas peraí, vamos ver primeiro todo o contexto. Se sempre tiver uma perna bamba ali, nunca vai parar em pé. Não adianta. E normalmente está na pessoa física, tá o problema, né? O CPF. Até porque acho que os negócios são feitos por pessoas, Sim, né? é o reflexo, então, não tem jeito. Se a pessoa não está bem consigo mesma, isso vai refletir de alguma forma. Sim. Então, vamos falar um negócio mais óbvio possível. A pessoa acorda mal-humorada naquele dia por algum problema pessoal. Sim. E ele obrigatoriamente vai ter que vender o negócio dele, vai ter que conversar com o cliente. Mas você já chega naquela energia ali que você não tá bem, você não vai ter sucesso. Aí você vai ficar, meu produto é uma porcaria, ninguém quer comprar, mas o negócio está acontecendo ali dentro de você. E tem uma coisa aqui que isso independe de ser mulher ou homem, mas assim, que ninguém dá bola. E ele é fundamental para qualquer coisa na tua vida. Se eu te perguntar quais são os seus valores pessoais hoje, você sabe descrevê-los com precisão? Sim, de cara eu preciso parar e pensar tá vendo? pouco. Né? Exato. Com certeza. Gostaria de saber. Assim, olha só que interessante. Lealdade é o primeiro que vem na cabeça, mas já preciso ter pelo menos mais uns 2 aí para ficar completo. Exato. E aí o que acontece? Os nossos valores pessoais, eles pautam todas as nossas decisões. E se você não olhar para isso primeiro, para até saber se o que você está fazendo está alinhado com o que você tem como valor, possivelmente você também não tem sucesso. Eu falo, né, um dos meus valores é disrupção, o outro é liberdade. Então, você imagina se eu estou num lugar em que eu não tenho a liberdade para ir e vir, para fazer os horários, eu nunca vou performar legal. Às vezes você fala, não, beleza, eu aceito esse desafio. Sim. Mas se é num lugar que não tem esse valor, você acabou aceitando algo que já estava destinado a não dar certo. Por exemplo, a gente pega assim pessoas que têm o valor família muito forte. E aí essa pessoa, ela muda, né, para um país completamente distante e ela perde esse vínculo com a família. Você pode ter certeza, ou ela adoece, ou passa uns 2 anos, acontece algum problema, ela volta. Porque isso não foi trabalhado. Quando ela entende quais são os valores que norteiam ela, porque a gente tem os 5 principais. Lógico que ao longo da nossa vida, a gente às vezes tem que fazer algumas escolhas. Então, por exemplo, o meu valor é família, mas eu preciso me desenvolver profissionalmente. Mas eu tendo consciência, eu trabalho isso de uma forma diferente. Né? Então, assim, você saber que vai abrir mão um pouco daquilo. Exato, você vai abrir mão e você fala assim, como é que eu contorno essa situação para eu conseguir manter esse vínculo que para mim é tão importante. Quais são os 5 principais valores? Cada pessoa tem um, né? O meu é saúde, liberdade, essa mentalidade disruptiva, família, a parte de autocuidado, que está dentro de saúde também, né? Que mais são os meus valores? O respeito, para mim é muito importante. Então, esses são os meus 5 principais. Ambição seria um valor? Também tenho como valor, mas esses são os 5 primeiros, são bem importantes para mim. Legal. E aí a gente começa a entender o porquê uma pessoa decide, por exemplo, investir 100, 200 mil em cirurgia plástica,
porque para ela a parte estética Aquilo é o muito valor importante dela. ao valor, e outros não. Outros falam, não, é absurdo, eu Prefiro não vou. comprar um carro, uma casa. Exato. sei Por lá. exemplo, eu prefiro investir numa viagem que está ligada à liberdade, porque eu quero, Vou feia, mas eu vou vou viajar. viajar, vou me divertir. Então, quando a gente começa a trabalhar esses pilares e entender e eles se tornam claros, a gente vive mais feliz. Legal. Inclusive para fazer escolhas. Né? Então, eu estou num lugar, o meu valor lealdade está sendo desrespeitado. Então, para mim não faz sentido estar aqui. Ficar aqui. Não é por quê? Porque eu estou me ferindo. Né? Por mais que esteja bom, que Exato. que eu eu ganho bastante. conseguir mais no mas lugar você não vai se desenvolver ali, porque aquilo vai interferindo na sua forma de trabalho, você não vai performar, você não vai estar feliz. Né? Então, descobrir os principais valores são fundamentais e eles são a base para que você faça além tudo. Ainda que não é nem só profissionalmente, até Sim, não é pessoalmente, é para tudo. na vida. Exato. Se você não encontrar sinergia em valores, em qualquer tipo de conexão, seja profissional, pessoal, Sim, sempre exato. vai dar uma faísca no final. Sempre vai dar uma faísca. E aí, além disso, né, como eu não paro de conhecer e estudar, eu estou me formando também especialista em IA, agora o próximo ano. Porque a IA, realmente, ela veio para transformar a forma como a gente faz muitas coisas. Então, hoje existem inúmeros robôs que eles ajudam a automatizar, a gente ganhar tempo e tudo mais. Então, isso também aplicado a pequenos e grandes negócios transforma muito a rotina do empreendedor como um todo. O IA para qualquer negócio ou específico para a área solar? O que você está focando hoje? Eu não defini. Então, como eu estou nessa base de conhecer primeiro, aprendendo, começar a sentir... que é muita coisa. É bastante coisa. Então, assim, eu não tenho um tempo tão grande para me dedicar como eu gostaria. Então, isso está indo ainda a passos lentos. Mas, assim, o que eu entendi é que, dependendo do segmento, do setor que você trabalha, você consegue automatizar pelo menos 50% das atividades que você faz hoje. E hoje eu falo, né? Tempo é vida. Né? Eu acho que quando a gente é jovem, eu me considero uma pessoa jovem ainda, mas, assim, quando a gente é mais jovem, a gente não tem essa noção. De tempo, não. Não, a hora que... Acha que tem todo o tempo do Exato. mundo. Quando a gente está chegando numa idade que você fala assim... eu não posso mais brincar com isso. Não posso perder né? esse Não posso tempo. perder esse tempo. Então, eu acho que a IA vem transformar muito isso, né? A gente sabendo usar essa tecnologia de maneira inteligente, que eu acho que isso é a grande proposta e o grande desafio, por outro lado, também, a gente vai ter muita coisa boa que vai sair disso. Legal. Aproveitando, você me falou um negócio que eu queria contribuir com essa história de IA, porque eu ouvi, foi na sexta-feira. Semana passada a gente passou a semana inteira numa rodada de palestras ali em São Paulo. E uma delas em específico, a maioria, mais 50% era sobre IA, mas um slide mudou meu conceito de IA, exatamente. Porque para mim, desde que a gente vem estudando IA aqui no nosso negócio também, acho que todo mundo que tem um negócio está estudando isso. Sim. Fala em IA para economizar tempo. Sim. E é algo o mais óbvio, não? Tipo, o que eu levava X tempo para fazer, eu vou levar, sei lá, 10%, porque o negócio vai escrever tudo muito rápido, vai criar tudo muito rápido, vai facilitar as pesquisas e tudo mais. E o bendito slide falou para mim, o IA não é para criar mais rápido, use a IA para criar melhor. Também, porque junta tempo e qualidade. Porque se você só focar no tempo... sim, não. Você vai Você perde grandes oportunidades de criar algo melhor, se você ia demorar muita coisa para criar, muito tempo para criar algo ruim, você vai criar algo ruim muito rápido e no final isso vai ser pior ainda. E você sabe que... Isso, para mim, Exato. foi, tipo, é uma forma de olhar para o negócio diferente. É simples. Você fala, é óbvio. Como eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais tempo, mas para criar melhor, não simplesmente para ser mais rápido. Né? E você sabe, João, que essa questão da nossa geração, que passou pelo analógico, pegamos toda essa etapa, vai ser a geração que mais vai se desenvolver na IA. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de análise crítica dos dados e das informações. Então, não é... O IA nunca vai substituir o ser humano por causa disso. Mas assim, ele vai substituir, sim, alguns cargos. Em algum momento, sim. Mas vai substituir, não tem jeito. Ponto da análise por isso que eu sempre falo para todo mundo, se desenvolva. Estude. Saiba usar tenha a capacidade crítica, sabe? Um vendedor, por exemplo, que faz um
um papel ali de pré-atendimento do cliente, seja o vendedor, né? Porque se você for o básico, a IA vai tomar o seu lugar. Um bom vendedor no mercado, ele sempre vai ser necessário, porque né? tem aquela questão humana. Você entendeu? Tem humano, exato. Não tem como a gente deixar. Não. Então, assim, infelizmente a IA vai substituir sim cargos em que a pessoa ali, se ela realmente não se destacar, não se desenvolver, infelizmente isso vai acontecer. Mas eu sempre faço a analogia do, tipo, quando inventaram o martelo, ou quando inventaram o próprio computador. Inventaram não, mas quando o computador chegou nos escritórios, substituindo ali a máquina de escrever. Porque isso aqui vai roubar empregos. O robozinho na fábrica mesmo, robô de automação. A IA é o novo martelo. É um martelo super tecnológico. É do Thor, é o martelo do Thor. Faz mágica. Mas é uma ferramenta, né? Você tem que saber usar ela da melhor forma. Não é... Exato. Não é só lá pus lá um dado e não ler, não ter uma análise crítica e falar assim, não, isso aqui ficou bom, isso aqui precisa ser melhorado, essa informação não procede, porque assim como toda máquina, às vezes ela falha na informação. Você pode pregar o martelo, o preguinho retinho, você pode pregar o preguinho todo torto. O martelo e o prego é o mesmo. Exato. Então, assim, tem essa questão também que precisa, né, todo mundo começar a olhar com bastante critério, mas é uma ferramenta fantástica. Quando a gente começa a aprofundar, a gente vê que realmente faz assim... Toda pessoa, né? Fala, todo empresário deveria estudar IA, mas acho que todo ser humano hoje deveria ter um interesse em saber como funciona, porque serve qualquer área. Minimamente. Não trabalho com nada, mas hoje estou tranquilo, mas conhece, né? O que aquilo pode trazer para a sua vida, né? Para o seu dia a dia, eu acho que é bem importante. Perfeito. Muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Agora é o momento do jabá. Passa todos os seus contatos aí pra gente, os seus arrobas. Fala aí pro pessoal como conversar com você. Quem quiser saber mais sobre a mentoria, quem quiser saber mais sobre a Solar, passa tudo aí onde te acha. Então vamos lá. Quais são os principais canais? Nós estamos no Instagram, @solar.job. Legal. Aí tem o meu pessoal, que é onde eu vou tratar toda a parte da mentoria, Legal. Que é a Gislene Berg. Legal. Tem a Ásia, né, que é a empresa de importação, que chama Ásia. A Ásia está como Ásia... Nossa, agora eu esqueci. Acho que é Ásia Sourcing Indaiatuba. Legal. Tá? É isso, Ásia Sourcing Indaiatuba. E é isso, né? Maioria Instagram? Tem algum outro canal que você prefira se conectar com o pessoal? Eu acho que o Instagram é bom, né? É fácil, porque a pessoa pode mandar mensagem lá, ver você no podcast, gostaria de entender mais. Exato, acho que é um bom canal. E aí a gente tem lá, né, o site da empresa, no caso da Solar Job, www.solarjob.com.br. Exato. Lá dá para pedir orçamento, dá para você ver também um acervo de obras que a gente tem. Legal. Enfim, então você acha a gente facilmente aí na internet, né? Perfeito. Pesquisa do Google. Pesquisa do Google e tudo mais, vocês acham a gente facilmente aí na internet. Legal. Muito obrigado por seu tempo, pela conversa. O papo fluiu, João, que a gente nem viu aqui. Verdade. E um recadinho para vocês que ainda não seguem aí o Bits Podcast ou a página da nossa agência, Bits Digital. Então vamos lá, Bits Podcast, Bits Digital, procure no YouTube. bits.com.br para quem quiser conversar sobre marketing. E eu sou João Schmidt, você vai me encontrar como João da Bits no Instagram, pode procurar lá, adicione, chama eu para bater um papo se tiver alguma curiosidade. E mais uma vez, obrigado, Gislene. Se quiser dar algum recadinho, algum recadinho? Por favor, fica à vontade. Então vamos lá, João, vamos aproveitar aqui então que a gente está aqui nesse momento especial aqui. E todo mundo que chegar então através da Bits, lá na nossa página, e falar que assistiu o podcast, vai ter um desconto especial aí no projeto. Né? Então, se quiser um desconto, a gente vai conceder aí para quem participou do podcast, quem ouviu depois, não tem problema. É só identificar que entrou Imperdível. Se falar que viu no podcast da Bits, vai ganhar um descontinho. É isso aí. A gente entra com uma negociação diferenciada. Legal. Legal. Agora até eu fiquei com vontade. Isso aí. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que a gente futuramente possa conversar de novo sobre novos negócios. Sim. Novas ideias aí que você possa trazer para a gente aqui e apresentar para o nosso público. Pode contar com a gente. Perfeito, muito obrigado. Obrigada. Até mais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.